Anderson Torres, da mesma forma eu recebo, né, essa demanda no meu estado e seguramente todos estão recebendo o seu WhatsApp que eu recebo. E sou solidário ao Anderson, a esposa dele e as filhas dele, que são colegas das filhas do senador Girão. É um fato grave, conheço o Anderson como ministro, conheci como delegado, um cara que combateu o crime organizado. Quem sabe está aí, senador Cleitinho, seja parte do processo dele. Alguém tem algo contra esse moço, não tem nada a ver com questão política. Então, nesse sentido, a minha preocupação é que ele possa pagar essa fatura do que ele fez, como pessoa de bem que é, como delegado que foi, como ministro que foi, conheço o trabalho dele, acompanhei o trabalho dele. E agora, bem-vindo, esperamos, presidente, que no próximo dia 18 possamos sim aí ler o requerimento. Estou ansioso para que nós possamos ler o requerimento e aí sim instalarmos essa comissão. Quero falar também aqui porque surgiram vários parlamentares para defender o ex-diretor da Polícia Federal e ex-ministro da Justiça. O homem que aparelhou a Polícia Federal para defender o presidente e pessoas da sua proximidade pessoal e política. O homem que saiu do governo e assumiu a Secretaria de Segurança Pública de Brasília e que a sua primeira ação foi pedir férias para os Estados Unidos. Encontrou-se lá com o ex-presidente da República também e tinha ele todas as informações do que estava se prevendo acontecer naquela data. Foi ele que afrouxou as ações da Polícia Militar em relação ao que aconteceu aqui. Nós não estamos falando de uma pessoa que não tem nada a ver com nada, mas de alguém que é responsável direto por tudo aquilo que aconteceu pela sua omissão e que está respondendo dentro do processo legal devido, diferentemente do que outros praticaram nesse país em tempos recentemente passados, e que vai ser julgado pela justiça. Agora, alguns fazem um isolamento do que aconteceu como se fosse uma coisa à parte. Chegam até a dizer, pode ter infiltrado e tal. Onde estão? O que está claro que houve foi uma ação orquestrada para um golpe de Estado. Os que estão preocupados porque o senhor Anderson Torres está preso por uma decisão judicial, deveriam pensar quantas pessoas estariam presas se aquele golpe tivesse dado certo. Quantas pessoas teriam sido torturadas no país se aquele golpe tivesse dado certo? Quantas pessoas teriam morrido se aquele golpe tivesse dado certo? É isso que o Brasil quer ouvir dos parlamentares que estão aqui nesse Senado Federal. Eu utilizei um termo aqui que não foi utilizado apenas por mim. A própria CPI fez uma caracterização muito clara de que o ex-presidente da República cometeu vários crimes contra a humanidade e, lamentavelmente, esses crimes no Supremo Tribunal Federal não foram devidamente enquadrados pela omissão da Procuradoria-Geral da República. Mas nós não apenas denunciamos, como apresentamos as provas. E uma das maiores provas é exatamente o que está acontecendo hoje com a comunidade Yanomami lá em Roraima. É parte de um processo de genocídio, de eliminação de um determinado povo. Segundo, gostaria de dizer a Vossa Excelência que a investigação está sendo feita da maneira adequada. Foram mais de 1.500 pessoas presas. O primeiro julgamento em tempo recorde de 100 pessoas pelo Supremo Tribunal Federal vai acontecer agora. A CPI é um instrumento importante, mas é importante exatamente quando o Poder Executivo ou outras instituições da sociedade ou do Estado não cumprem com o seu papel. Nesse caso, se está cumprindo o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União estão fazendo a devida investigação e dentro em breve nós teremos um julgamento de financiadores, alguns que defenderam aqui, coitados, os ônibus estão lá porque são parte do processo, constituem prova e boa parte daqueles ônibus foram pagos por pessoas que contribuíram diretamente para aquela tentativa de golpe. Eu fico feliz de ver que Vossa Excelência, diferentemente de um discurso que fazia antigamente, olha, eu não sou o governo, mas Vossa Excelência assumiu na íntegra
o seu apoio ao que representou e o que representa o ex-presidente da República. Então, é isso que eu quero dizer. E tenho a certeza absoluta e a convicção de que nós chegaremos aos responsáveis, aos estimuladores, aos financiadores, aos praticantes daqueles atos terroristas criminosos contra o Estado brasileiro. O ministro Renan Filho assegurou que parte desses recursos serão aplicados na duplicação da BR-104, principal rota de ligação entre o agreste de Pernambuco e os vizinhos estados de Alagoas e Paraíba. É uma via de escoamento muito importante para a nossa economia, como sabe Vossa Excelência, por onde a indústria da confecção do agreste, que é o segundo maior polo do país nessa atividade, faz a remessa em milhares de veículos diariamente de parte expressiva da sua produção. As obras vão contemplar também a recuperação do trevo do entroncamento da BR-104 com a rodovia estadual PE 177 no município de Quipapá e a construção de um traçado alternativo na altura do município de Panelas. O ministro Renan é alagoano, governou aquele estado e sabe da importância dessa obra para a economia regional e do país. Outra obra é da BR-423, que liga São Caetano a Garanhuns e que o ministro nos disse esperar lançar a duplicação até Lagedo ainda este ano. É mais uma intervenção de grande relevo para a economia pernambucana, assim como as que virão na BR-232, eixo de interiorização de Pernambuco, ligando o nosso litoral ao interior do estado, e na BR-101, a maior do país, que também é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa região, escoando a produção do litoral norte ao porto de Suape, no litoral sul, e interligando as potencialidades não só de Pernambuco, mas dos estados vizinhos a Paraíba e de Alagoas. Preciso ainda ressaltar aqui o empenho do ministro Renan Filho e do governo do presidente Lula em equacionar a construção de um ramal da ferrovia transnordestina até o porto de Suape. É uma obra extremamente importante para o desenvolvimento do estado e de toda a região Nordeste, um projeto de infraestrutura que tem como objetivo ligar o sertão do Piauí ao litoral pernambucano, passando pelo estado do Ceará, uma nova alternativa logística para o transporte de mercadorias, conectando o Nordeste ao restante do país e, consequentemente, ao mundo. O projeto, que já vem sendo desenvolvido há alguns anos, está dividido em duas partes. A primeira, que liga os estados do Piauí e do Ceará, já está pronta. Já a segunda, que liga o Ceará ao porto de Suape, em Pernambuco, ainda está em andamento. A conclusão desta segunda etapa é de extrema importância para o estado de Pernambuco, especialmente para o porto de Suape. Isso porque a ferrovia permitirá o transporte de cargas em grande escala, de forma mais rápida, eficiente e segura, o que tornará o porto ainda mais competitivo no mercado internacional. Além disso, a ferrovia trará diversos benefícios para a região Nordeste como um todo. Com ela, será possível escoar a produção agrícola e industrial do sertão nordestino de uma forma mais eficiente, reduzindo custos, aumentando a competitividade dos produtos da região. Isso sem contar que a obra também contribuirá para a geração de empregos e renda, movimentando a economia local. É importante destacar que a Transnordestina já é considerada uma das maiores obras de infraestrutura do país. Além de sua relevância para o Nordeste, tem papel fundamental para o desenvolvimento do Brasil. O transporte de cargas é essencial para o crescimento econômico e a ferrovia é a alternativa mais sustentável que o transporte rodoviário.
Saímos, portanto, senhor presidente, muito animados, sabendo que o governo Lula continuará a dar uma prioridade importante ao desenvolvimento, ao crescimento econômico, particularmente do Nordeste, desenvolvendo um enfrentamento às desigualdades regionais, econômicas e sociais, e saímos de lá realmente com o sentimento de que o Nordeste, mais uma vez, terá vez. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar esses poucos minutos que me restam para comentar aqui algumas manifestações dos senadores, representantes do pensamento da extrema-direita nacional, que aqui falaram sobre alguns assuntos. Sendo que eu quero falar sobre um dos mais importantes, que é exatamente a violência existente no nosso país hoje, principalmente dirigida para as escolas, para crianças inocentes, para adolescentes na flor da sua idade, para professores, para aqueles que compõem o ambiente escolar. E é engraçado que no discurso que é feito aqui, primeiro esses cidadãos, quando se manifestam, esses parlamentares, deveriam dizer quando isso começou no Brasil. A partir exatamente do governo que antecedeu agora o governo do presidente Lula. Por que aconteceu? Porque ao longo desses 4 anos, aquele governo e os seus apoiadores difundiram no Brasil a cultura do ódio, o discurso do enfrentamento e da pregação do ódio contra os adversários. Um governo que não só pregou, como praticou o armamento da população, criou centenas de clubes de tiro, dos chamados CACs, distribuiu, permitiu que houvesse um comércio acelerado de venda de armas e, acima de tudo, a pregação, como eu disse o tempo inteiro, do ódio no nosso país. Não vi falarem aqui do papel que as redes sociais estão desempenhando nesse momento para mitificar, para transformar em heróis assassinos sanguinários que estão entrando nas escolas para matar crianças e professores. Não disseram nada, por exemplo, da omissão de determinadas redes sociais, mantendo postagens de ódio, postagens agressivas e sendo, inclusive, debochados. E debochando, inclusive, de quem cobra uma posição firme. Entre elas está o chamado Twitter. Mas o governo do presidente Lula, o ministro da Justiça, está dando respostas concretas. Primeiro, cobrando que esse tipo de incentivo ao ódio, à violência, ele tenha que ser retirado das postagens sociais, assim como aconteceu nas eleições em 2 horas. Uma decisão firme, forte, que implicará, no caso da não retirada, em multa e até mesmo a suspensão do... Peço a Vossa Excelência um pouquinho de tolerância, podendo chegar à própria suspensão das atividades dessas redes sociais. Não vi ninguém falar disso aqui. Não vi. Portanto, nós precisamos tratar esse tema com a amplitude e a seriedade necessária que o tema existe.